Você não precisa se encaixar, você precisa se afirmar. Seja bem-vinda a mais um Café com Afirmar. Tchim, tchim. E hoje nós estamos aqui com essa convidada que tem muita paixão pela profissão que tem. A gente consegue ver isso através do olhar. Essa aqui é a Júlia e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, pessoal. Meu nome é Júlia Silveira, sou fisioterapeuta. Atualmente tenho 2 estúdios de Pilates clínico em Uberlândia, que está em expansão, e eu espero que seja só o começo dessa jornada. E será? E esse é um bate-papo pra gente conhecer um pouco mais da história dela, essa mulher empreendedora, essa mulher forte. Então nós vamos fazer algumas perguntas para ela, a gente vai batendo esse papo e no final ela vai trazer uma dica valiosa. Júlia, me conta, teve algum momento de virada onde você percebeu, é isso, agora eu sou dona do meu negócio, estou me afirmando como empreendedora? Como que foi sentir esse momento? Acho que renovador, na verdade, porque chega no momento que você vê que ou é você, ou é você. Você não tem muita opção, ou você consegue correr atrás das coisas para pagar as coisas que você precisa, né? Porque acaba que a gente faz um investimento alto, ou você tem que lidar com a frustração, assim. E chegou no momento que eu vi que eu não queria lidar com a frustração, então eu comecei a correr atrás de tudo sozinha e vi ali que eu era a base do meu negócio. Que sem mim não haveria meu negócio e eu não ia conseguir os meus objetivos, assim, que eu esperava, sabe? Mas é uma sensação muito gostosa, porque ao mesmo tempo que é desafiador, assim, quando você consegue os seus objetivos e você vê que tá crescendo e recebe elogios, assim, dá uma satisfação muito grande. Sim. Você sempre teve o sonho de empreender? Não. Na verdade, não. Eu acho, assim, que a minha profissão, ela é muito autônoma. Só que eu nunca tinha imaginado que eu ia conseguir ser dona do meu primeiro estúdio, assim. Até que foi uma coisa inesperada, não foi planejada. E que eu sempre me imaginei sendo funcionária mesmo, trabalhando para as pessoas. Só que quando eu recebi minha primeira oportunidade, em vez de ficar assim com medo, eu agarrei assim e fui. Literalmente com Deus. Não vendo que vai dar, né? Sim, e assim, eu falo que às vezes a gente fica com dúvida, às vezes a gente questiona, mas eu acho que foi a melhor decisão, assim, que eu já tive na minha vida mesmo, assim, mesmo com desafio e tudo, acho que eu sou realizada, assim, nesse quesito, sabe? Graças a Deus. E a gente consegue perceber a realização que você tem Sim. quando você fala do que você faz, quando explica, né, pra nós o que é seu trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu já te falei e eu tô repetindo, realmente é uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. E é isso. E corajosa. Essa daí não dá pra negar. No meio desse caminho de empreender, qual foi uma das maiores descobertas que você fez sobre você mesma? Força. Eu acho, força. Eu acho que eu não sabia que eu era uma mulher tão forte assim e tão independente que eu acabei me tornando assim. Assim, acaba que no momento você não tem muita opção, sabe? Só que. Falei que vai chorar? Não tem problema. Só que às vezes você se supera, porque você não quer, você tá cansada, você tá exausta. Aí você acha que você não vai conseguir. Mas que raiva. E acaba que você consegue. E você consegue até mais do que você acha. Então, assim, eu acho que o meu problema é que eu me limitava muito. Eu ouvia muito o que as pessoas tinham pra me falar, só que eu não ouvia o que eu queria, sabe? E aí, quando eu comecei a ouvir o que eu queria, o que eu sonhava, o que eu tinha vontade, aí minha chavinha virou. Aí eu falei, não, que o quê? Sou eu e pronto. Isso. Então, assim, foi... Eu acho que eu me tornei mulher, assim, depois que eu virei empreendedora. Acho que é que me define. Eu era muito criança, assim. Chegou esse desafio, quando eu consegui, eu... Opa, é isso. E eu acho que é muito sobre coragem também, né? Porque Sim. tá todo mundo esperando tanto de você, querendo que você seja perfeita, que não erre em nada, que você se deposita Sim. isso, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre correu atrás do que queria e normalmente eu conseguia. Aí no empreendedorismo teve algumas vezes que eu não consegui. Aí eu tive que lidar com essa questão, essa frustração, assim, que eu não estava preparada, sabe? Só que aí eu aprendi que não conseguir também às vezes ensina. Exatamente. E ensinando, assim, a gente consegue ser mais forte, mais preparada. E foi aí que eu fui. Assim, tô indo, né? Tô indo ainda, mas tá dando certo, graças a Deus, tá indo. Amém. Tá indo.
A gente sempre fala aqui sobre bastidor. E nem todo dia é fácil, né? Qual foi aquele desafio que quase te fez pensar em desistir e o que te fez continuar depois dele? Eu acho que o maior desafio que eu tive, assim, na minha carreira até hoje que eu falo, foi quando eu tive que... porque eu cheguei a ter 3 unidades de estúdio de Pilates aqui em Berlândia, né? E eu tive que quebrar uma unidade de forma inesperada e expandir outra. Eu fiquei sem uma unidade, né? E expandi a outra. E foi do nada, não tinha nada planejado. E eu não tinha como fazer, então eu tive que me arriscar em todas as formas possíveis, emocionais, física, financeira. E eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que eu não ia dar conta, de novo. Achei, assim, que eu não ia ter o suporte, assim, que eu precisava, sabe, na época. Só que o que me ergueu, assim, foi todos os meus pacientes me acompanharem. Que lá acabou comigo. É literalmente, tipo assim... Essa mulher apaixonada. vocês estão vendo, né, gente? Esses alunos. Aí, não. Tudo bem. Aí, assim, de, sei lá, 115 pacientes que eu tinha ativamente numa unidade, foram 113 comigo. Literalmente, 2 pessoas só que não conseguiu por questões físicas e de distância, né, e que eu entendo. Mas literalmente, e todos estão comigo até hoje. Eu acho que se eu perdi 10, né, desse pessoal, foi por questão de praticidade, localidade, tudo mais que eu entendo. Só que nenhuma foi por questão do meu trabalho, sabe? Isso me deixa mais tranquila. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse eles, nem a minha família, né, me apoiando, falando pra eu continuar e tudo mais, eu tinha largado a mão, assim, literalmente. Já tava pensando em me tornar funcionária de novo, que era mais fácil, né? Menos trabalhoso. Sim. Né? Assim, querendo ou não, é um tabu, mas é verdade, né? Mas, assim, foi isso. Eu acho que foi o passo mais desafiador que eu tive na minha vida até hoje. E eu acho que nesses momentos a gente consegue ver que não precisa e a gente não tá sozinha, né? Sim. Que a gente tem sempre alguém ali que vai apoiar, que vai pegar na sua mão e falar assim, não, vambora. Tipo, eu acho que esse não deve ser o principal, porque acaba que é muito sobre você e o seu negócio. Mas tem hora, gente, que se você não tiver alguém que pega na sua mão Não e fala vai, não. assim, vamos... Não vai, não. Porque a cabeça fica cheia de dúvida, você começa a duvidar até de si mesma, né? Não é nem do próprio negócio. É porque acaba que na nossa rotina, assim, a gente não acha que tem suporte, né? Porque você acorda ali todo dia pra trabalhar, é você mesmo, você vai, você faz a sua rotina, você tem que, chega em casa, tem que lidar com algumas coisas. Então, assim, só que a gente tem um suporte, que não tá ali todos os dias, mas a gente tem. Tipo assim, é paciente que suporta a gente, é pai e mãe que às vezes não entende o que tá acontecendo, mas tá ali. Então, assim, a gente tem um suporte, mesmo que não seja claro, sabe? Sim. Então, assim, e tem hora que a gente ficar calado, assim, aguentando as coisas sozinha, Não funciona. não vai dar certo. Às vezes você precisa mesmo contar, conversar, pedir ajuda, que é o mais difícil pra mim, é a questão de pedir ajuda. Eu não sei pedir ajuda. Então, assim, eu tive que aprender a fazer isso, porque chegou num ponto que se eu não fizesse isso, não ia ter como continuar. E é muito do aceitar que a gente não tem que dar conta de tudo, né? Que tem 1 milhão de coisas a serem feitas e tá tudo bem a gente não ser boa, tipo, em todas elas. Esse é meu maior problema, eu acho. Eu não aceito perder, não. Em nenhum ponto. Ali, ó. Em nenhum ponto. E assim, às vezes isso é muito bom, só que às vezes isso é muito ruim, porque a cabeça da gente cobra muito. Fica mil. Muito, muito. Você tem que ser perfeito em tudo, você tem que dar conta de tudo, você tem que estar ali, você tem que ser 100%, e pananã, pananã, pananã. Chega no final do dia, você não deu conta de uma tarefa. E a gente acaba se auto-sabotando, né? Porque aí você pensa, meu Deus, eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer e não tô conseguindo fazer nada. E agora? O que eu faço? Não fiz nada. Eu sou Então, muito dessa. Se eu não faço uma coisinha ali no dia, pra mim eu não fiz nada meu dia inteiro. Aí acabou. Acabou. Aí a gente se cobra. E é interessante, assim, igual você comentou, o não dar certo também faz parte, né? Às vezes muito mais do que o dar certo. Não dá mais certo do que dar certo. A gente insiste, vai atrás, se cobra, fica com raiva, fica triste, fica feliz, aquela montanha russa. Mas assim, a gente precisa entender que faz parte do processo, né? O não dar certo pra você
pra gente crescer, pra gente entender, se sentir mais forte, se sentir, né? Não deu certo agora, mas vai dar certo. A oportunidade que vai dar certo agora, ela tá mais próxima do que tava antes, porque o caminho é esse, né? É porque às vezes uma coisa não dá certo porque não é pra ser assim. Isso. E a gente fica ali, né? E a gente fica ali fica insistindo, que a gente insistindo. quer que seja. Porque a gente acha que não é pra ser assim porque a gente não tá dando conta. E não é. Às vezes você precisa pisar no freio, questão de alguns meses, pra depois uma outra oportunidade melhor vir. E não é assim. Infelizmente a gente não controla tudo. E também entender que às vezes aquilo não é pra você mesmo. Sim. Você foi lá, se propôs, tentou, fez, só que não deu certo, você viu que não gostou, bola pra frente. Vai ter um projeto atrás do outro, não tem como. É aquela questão, né? Às vezes alguns ciclos precisam ser encerrados pra você conseguir ter outros, né? Exatamente. E essa foi uma pauta, assim, que eu aprendi muito nessa questão do desafio que eu tive, assim, da unidade 1, né? Que eu falo. Porque eu aprendi que aquilo lá não era pra ser meu e que era pra eu correr atrás de outra coisa. Eu fiz isso. É isso. Júlia, se você pudesse falar olhando nos olhos de uma mulher que está empreendendo agora, cheia de dúvida, medo, incerteza, insegurança, o que você diria para ela? Assim, é um pouco clichê, mas o medo pode te prender de ter a melhor oportunidade da sua vida, querendo ou não. Não vai ser fácil, todo dia é um novo dia, todo dia é um desafio novo, só que eu acho que é melhor você lidar com os desafios do que com algo confortável. E se a gente não correr atrás dos desafios e sair da zona de conforto, a gente não cresce. A gente não se arrisca, a gente vive na mesmice. Então, assim, deixa um pouquinho o medo de lado e corre atrás do que você sonha, do que você busca, que às vezes a resposta que você precisa é mínima, mas que vai aparecer, sabe? Acho que a gente nunca tá pronta para ser empreendedora. A gente nunca vai estar pronta para ser empreendedora. Só que às vezes a gente precisa ser para conquistar o que a gente quer. E é isso, assim. Eu acho que é o mais tranquilo de lidar. E eu acho que a gente quer tanto que o caminho seja leve, que o caminho seja sem dúvida, que quando a dúvida vem, você pensa assim, nossa, eu tô no caminho errado. Só que muito pelo contrário, né? Se a dúvida tá vindo ali, é porque realmente você tá depositando muita coisa em cima daquilo. Então vai vir dúvida, ai meu Deus, eu não tô fazendo o suficiente. E eu acho que é muito a coragem de continuar, né? Mesmo com essa dúvida. Eu tenho na minha cabeça que se sua vida não tem desafio, é porque alguma coisa tá errada. Simples. Se sua vida não tem desafio, sua vida tá parada. Sim. Porque você tem qualquer desafio possível, a gente, num trânsito, você encontra um desafio, assim. Então, assim, se você não tem um desafio, se você não tem um objetivo, alguma coisa tá faltando. E o empreendedorismo é muito isso. É você alcançar o objetivo e criar novos. Entendeu? Então, assim, eu penso que a ambição conta muito no empreendedorismo. E se pra você ter ambição, você tem que ter coragem. Então, assim, acho que o ponto maior é deixar o medo de lado mesmo. Né? Com o que tem. O famoso pequeno surto. Engraçado. Funciona. A gente nunca tá satisfeita, né? Não. Parece que, meu A Deus. gente tá lá, conseguiu, quer mais, sempre procurando um problema pra resolver. Eu sou a famosa pessoa, assim, que nunca tá parada, porque eu sempre busco alguma coisa. Sempre. Mas sempre. eu acho que a gente tinha que começar, é muito difícil, né, a gente conseguir fazer isso, mas levar pro outro lado, porque como você disse, se a gente para e estagna, né, eu não quero resolver mais nada, não tem mais nada pra eu poder alcançar. Tipo, meio que você pensa assim, cheguei aqui, vou ficar aqui, vai ser isso. Então, mas eu acho que tem que ser uma coisa um pouco até mais saudável. Eu quero aprender um pouco mais sobre isso, quero enfrentar esse novo desafio. Eu acho que também é abraçar, só que ir com calma, né? Sim. Assim, é aquele desafio com o pé no chão, sabe? Exatamente. É você correr atrás, mas você manter ali um pé no chão e normalmente sempre um pé atrás também. Porque mesmo que é desafiador, eu não tive planejamento, mas eu sempre indico ter um planejamento, sabe? Mesmo que seja o mínimo possível ali. Porque igual atualmente eu tenho planejamento, eu tenho meus objetivos, eu consigo correr atrás de uma coisa mais orientada, que é, né, que é o mais indicado. Então, assim, se você busca, se planeja, se oriente, vai com calma, vai no seu tempo e vai aos poucos mesmo. Você não precisa começar sendo elite da elite. Você consegue começar com algo básico, mas com algo que você goste já. Então, já é o início. Sim. E eu acho que é muito sobre colocar metas reais, né? Sim. Porque às vezes a gente começa alguma coisa e já quer assim, meu Deus, eu quero lá no teto. Só que você tá no começo, você não vai ser perfeita. E eu acho que é até
impossível de você ser perfeita, porque sempre vai ter alguma coisa pra você melhorar, pra você aprender. Então, assim, É complicado. É complicado, mas eu acho que o que mais mantém as empreendedoras hoje em dia, assim, focadas, é porque eu vejo que a maioria das mulheres sempre busca melhora, sabe? Sempre quer ser melhor, sempre tem uma inspiração ali que se espelha e tudo mais. Então, assim, e homens também, os homens também fazem isso, mas eu vejo que, não sei, a mulher tem uma opção diferente, um tato diferente. Não sei, eu acho que é acessibilidade, não sei explicar. Mas eu acho que essa questão de ter o pé no chão e começar aos poucos é a questão mais importante que tem. Porque é igual, eu não tô nem perto do meu objetivo. Não tô. Mas eu sei que eu vou ter que ficar nesse objetivo que eu tô por um tempo até alcançar o outro. E é assim. e tá tudo certo. E tá que tudo você já certo. conquistou muita coisa. Por mais que Sim. não seja o ideal, né, que você tá buscando, eu acho que a gente tem que aprender também a reconhecer tudo que a gente Tudo já que a tá gente já conquistando, fez. né? Sim. Porque Sim. é muita coisa. É porque a gente tem que lembrar o que a gente quer, mas também tem que lembrar de onde que a gente começou. Exato, e o que a gente tem, Porque né? senão não é um chega, não. desespero. Exatamente. Mas assim, e tem isso, e uma coisa que eu aprendi até com a Andressa, não se compare. Não se comparar, porque, né, é difícil hoje em dia, Muito. a rede social tem muito disso, né? A gente nunca sabe, né, o que a outra pessoa tá passando pra mostrar aquilo, né? Como se diz, os bastidores não são fáceis. Não são fáceis e pra ninguém. E a gente, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que a gente não deve se comparar, que a gente não deve ver, ficar assim, a vida do outro é melhor que a minha, a gente sabe. Mas, vez ou outra, a gente tá ali caindo na armadilha. Sim. Então, assim, eu até me pego pensando, como que a gente se blinda disso? Como que a gente se mantém forte e se mantém, sei lá, não é isolada a palavra, mas como que a gente realmente se blinda de ficar se comparando, de não ver o que o outro tá fazendo e de seguir com a nossa vida? Realmente é um desafio, porque Sim. a gente sabe, é aquele erro que a gente sabe que se eu ficar muito tempo no Instagram, se eu ficar vendo o que o meu concorrente tá fazendo, o que a pessoa que tá melhor que eu vou me comparar e eu vou ficar triste, eu vou deixar meu negócio de lado, aí começa. E aí pra você sair daquilo é muito mais Muito difícil. difícil. É muito mais difícil. Então, realmente, eu não tenho a resposta, de verdade, eu não sei como que a gente não cai Acho nessas que ninguém armadilhas, tem. né? Porque a gente, vez ou outra, realmente cai. Se realmente tiver alguma resposta, por Não. favor, Fale não, conosco. gente, nos fale, porque eu realmente queria saber, porque realmente é difícil. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? É todo dia, a dia. você tentar ali um pouquinho. Nossa, hoje eu venci, hoje eu não me comparei. Vamos amanhã de novo. E é isso. Acho que é trabalhar um pouco a cabeça, né? Sim. Também. A mentalidade da gente, hoje em dia, parece que é muito frágil, né? Sim. É porque é muita coisa acontecendo, né? Tá tudo muito rápido. Sim, ainda mais na internet. E é por isso que é importante a gente ter essas trocas, né? Sim. Porque a Aham. gente vê que a gente fica até se sentindo culpada. Nossa, será que é só comigo? Não, né? Tá todo mundo tem um pouco dessa sensação Sim. também. Quando a gente conversa, quando a gente tem esses momentos, né? A gente fala, nossa, realmente a gente, né, se fortalece aqui, tá todo mundo assim no Sim. mesmo barco e a gente vai conseguir sair dessa e cada uma fortalecendo uma outra, né? Acho que isso que é importante também. Eu acho que um ponto que me ajuda é que eu não vejo todo mundo como concorrente. Porque eu acho legal, eu gosto de que você tá falando, ter essa troca. Então, às vezes, eu vejo o pessoal como parceiro de trabalho, que consegue tanto ensinar, quanto a gente, né, conseguir passar a nossa experiência também. Porque, assim, o mercado de trabalho é muito grande. Sim. Não adianta você querer ficar competindo com todo mundo. Cada um tem seu espaço. Sim. E hoje em dia, gente, cada pessoa pode crescer de maneira diferente. Então, assim, eu acho que eu trabalho minha cabeça assim, sabe? Eu tô quietinha aqui no meu canto, fazendo o que eu posso. Você tá no seu, fazendo o que você pode e ela também. E tá tudo bem. E se nós três crescer juntas, ok. isso. Mas se cada uma tiver o seu tempo, tudo certo também. Isso não, você crescer não vai me prender de crescer. Porque é o tamanho do mundo, né? O tamanho do mundo. Então, assim, é o que eu penso. Igual, eu tento manter muito contato com as meninas que trabalham com Pilates, com gente que tá abrindo o novo estúdio, com fisioterapeuta da parte da traumatortopedia que usa o Pilates como isso. Então, assim, eu tento conversar, até porque quando eu dou curso, a gente troca essa ideia também, sabe? Porque eu acho muito importante, quando tem a formação assim, o pessoal sai muito blindado, que, formei um ano, eu quero ganhar tantos mil por mês. E não é assim que a banda Na hora que funciona, você sai, não. na hora que você sai, você fala assim, Os 10 mil que me prometeram. Aham. Não é bem assim. E nem só quando você sai da faculdade, na vida mesmo. Então, assim, eu acho que isso é uma forma que eu uso, sabe?
Não sei se pode ajudar vocês, mas me Essa ajuda. vivência. Toda dica é valiosa. Sim. Júlia, e para poder finalizar, a gente quer uma dica prática e de alma que você deixaria para uma mulher que está tentando fazer acontecer, só que às vezes se sente travada, com dúvida e com medo mesmo. Eu acho que se arriscar é o melhor conselho que eu posso dar, só que se arrisque com o pé no chão. Busca, né, informações, estude sobre, tenha, assim, alguém que você se espelhe, eu tenho, e, assim, sempre tento aprender mais sobre, e realmente deixar um pouco o medo de lado, só um pouquinho, assim, dá um pequeno surto, Faz parte, sabe? né? Fala assim, e se eu for doida nesse momento aqui? Porque eu fui doida e deu certo. Então, assim, só que um doido, assim, consciente, sabe? Com planejamento, com estudo, com sabedoria. E, assim, famosa frase, se você não fizer hoje, às vezes você não vai conseguir fazer amanhã. Então, assim, abraça mesmo o desafio, abraça seu sonho. Tem espaço para todo mundo vai ter oportunidade na vida. E, às vezes, a oportunidade não bate 2 vezes na sua porta. Geralmente Na ela melhor- não bate, né? É, Geralmente não. ela não bate. Aí quando ela bate uma, se você recusar, Ela não vai voltar atrás. Às vezes a gente tem que gerar a oportunidade, mas quando aparece, pensa um pouquinho, mas pensa deixando o medo ali quietinho. Às vezes funciona. Funcionou. tem funcionado, né? Funcionou, né? Funcionou entre os trancos e barrancos, mas Mas foi. funcionou. Então, assim, eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar pra vocês. E eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Com certeza. certeza. Com Um certeza. pouquinho. Foram dicas muito valiosas. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Obrigada. A gente admira muito você, Obrigada. pessoa, profissional que você é. Obrigada. Nós ainda vamos lá fazer uma aula experimental, porque Sim. ela diz que dá o nome nas aulas de Sim. Pilates. Eu tenho certeza que ela dá, mas eu quero ir lá ver como é que é. Conhecer conferir. detalhes. É só conhecer os detalhes. Vai ser um prazer receber vocês. Muito obrigada pela nossa conversa. E esse foi mais um Café com Afirmar. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.